Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Cláudio Neves Valente é o português suspeito do ataque à Universidade de Brown e da morte do físico do IMT. A polícia dos Estados Unidos acredita que os dois casos estão ligados, mas os motivos ainda não são conhecidos. Cláudio Neves Valente foi encontrado morto esta noite no armazém nos Estados Unidos depois de se ter suicidado. Tinha 48 anos. De acordo com as autoridades norte-americanas, era natural de Torres Novas, sendo que vivia nos Estados Unidos há vários anos. É ele o principal suspeito do ataque à Universidade de Brown, em Rhode Island, que aconteceu no sábado e que fez 2 mortos e feriu 9 pessoas. 2 dias depois, o físico português do MIT, Nuno Loureiro, foi encontrado morto a tiro em casa no Massachusetts, a cerca de 75 km de distância. A polícia norte-americana recusou até aqui associar os dois casos, mas admite agora uma ligação. E isto porque Cláudio Neves Valente foi estudante na Universidade de Brown entre 2000 e 2001 e ainda antes, na década de 90, formou-se no Instituto Superior Técnico em Portugal, tal como Nuno Loureiro. Os dois terão frequentado o mesmo curso de Física. A identidade do principal suspeito foi divulgada pelo chefe da polícia de Providence, Oscar Pérez, numa conferência de imprensa esta madrugada. O suspeito foi identificado como Cláudio Neves Valente. Era um homem de 48 anos. Foi estudante na Universidade de Brown e tinha nacionalidade portuguesa. A última morada conhecida era em Miami, Flórida. Posso dizer que se suicidou esta noite. Temos membros da polícia de Providence, em New Hampshire, e o FBI está a recolher provas neste momento. Já a procuradora do Massachusetts, Leah Foley, explica que o suspeito escondeu muito bem o rastro, mas revela que há várias provas forenses que ligam Cláudio Neves Valente aos dois ataques, nomeadamente o aluguer de um carro e imagens de videovigilância que o colocam nos dois locais do crime. Investigators identified the vehicle. Os investigadores identificaram o veículo que o suspeito alugou em Boston e que conduziu para Rhode Island. O veículo foi visto no exterior da Universidade de Brown e há imagens de videovigilância que mostravam uma pessoa parecida com o suspeito. E depois há imagens de videovigilância que o mostram a cerca de 800 metros da casa do professor português em Brookline. Apesar de haver ligação entre os dois casos, a polícia não conhece os motivos que levaram aos ataques. As autoridades confirmam apenas que o suspeito, o português, não tinha cadastro nos Estados Unidos, viveria em Boston, mas a última morada conhecida era em Miami, na Flórida. Este é um assunto em destaque a esta hora no site do Observador e que vamos continuar a desenvolver nos próximos jornais. Seguimos com uma notícia. O Observador, Luís Marques Mendes, terá recebido centenas de milhares de euros de uma construtora de Famalicão, sem qualquer contrato e sem que os serviços tenham sido prestados. O candidato presidencial foi alvo de uma denúncia à Procuradoria-Geral da República. Trata-se da construtora Alberto Couto Alves, que pagou 360 mil euros em 6 anos a Luís Marques Mendes. O Observador teve acesso ao contrato, que consta da denúncia enviada às autoridades. Rui Casanova, trata-se de um contrato celebrado em janeiro de 2010, válido por 5 anos, para serviços de consultoria. Num valor que ascenderia no total a 300 mil euros mais IVA. Há depois um segundo contrato, celebrado 5 anos depois, nesse caso já com a empresa familiar de Marques Mendes, que previa um valor de 60 mil euros mais IVA, aqui com a duração de 1 ano. Embora renovável, a ligação à empresa de Famalicão terminou 1 ano depois. E há um outro contrato que envolve a secretária do candidato, Francisca Abreu Lima. Também ela assinou um contrato com a construtora, exatamente no mesmo dia do de Marques Mendes, para um valor de 12 mil euros mais IVA, é o que indica a denúncia enviada para a Procuradoria-Geral da República. Ao Observador, Luís Marques Mendes nega, no entanto, qualquer relação entre essas duas situações. Sendo que o candidato presidencial também rejeita qualquer irregularidade. Ao Observador, Luís Marques Mendes lembra que, na altura, não tinha qualquer atividade política ou partidária, nem qualquer cargo público, e que, por isso, se limitou a trabalhar como qualquer outro cidadão. O certo é que a vida empresarial do candidato presidencial apoiado pela AD tem sido abordada nas últimas semanas. Marques Mendes
tem-se mostrado disponível para divulgar a lista de clientes e garante que o fará em breve. E o Observador questionou a Procuradoria-Geral da República sobre a abertura de uma averiguação preventiva ou de um inquérito ao candidato sobre a relação com a construtora de Famalicão. A PGR diz que não confirma nem infirma. Já a construtora que pagou a Marcos Mendes não respondeu às questões enviadas pelo Observador. Esta queixa foi também enviada para a Autoridade Tributária. Começa daqui a 1 hora a festa de Natal da Comunidade Vida e Paz. O evento solidário prolonga-se até domingo em apoio às pessoas em situação de sem-abrigo. A festa é celebrada há 37 anos, decorre na Cantina Velha da Universidade de Lisboa. As portas abrem às 10 da manhã. Os preparativos começaram bem cedo e têm estado a ser acompanhados pelo Miguel Gato. Miguel, agora em direto, a Comunidade Vida e Paz tem notado um aumento dos pedidos de ajuda. Sobretudo, Carla, desde a pandemia, o número de pessoas em situação de sem-abrigo tem aumentado desde 2020, ou seja, nos últimos 5 anos. Agora, no último ano, houve uma estabilização desses números, foi o que nos disse a Diretora-Geral da Comunidade Vida e Paz, Renata Alves, que está agora connosco em direto. Obrigado pela disponibilidade. Esta festa de Natal vai ajudar, ou a estimativa é que ajude cerca de 1.900 pessoas nestes 3 dias. Este é um número que tem vindo a crescer nos últimos anos. Sim, bom dia antes de mais. Este número tem vindo a crescer, portanto no ano passado nós tivemos cerca de mais de 1.700 presenças ao longo dos 3 dias e acreditamos que este ano, portanto, vamos ter um aumento de 5%. 5% em relação ao ano passado, e na rua a Comunidade Vida e Paz também nota um aumento, sobretudo desde a pandemia. Sim, nós na verdade estamos a ir ao encontro na cidade de Lisboa, cerca de 450 a 500 pessoas, um número que ainda continua superior em relação ao ano 2020, apesar de existirem mais alternativas, mais medidas para acolher as pessoas em situação de sem-abrigo e para que elas possam deixar de estar nessa situação, ainda conseguimos perceber que esse número continua de facto bastante significativo. E também há a questão dos vários perfis de pessoas em situação de sem-abrigo. Já não é só pessoas com algum tipo de adição, mas também pessoas que vão para a rua por causa de problemas económicos. Sim, na verdade, portanto, o perfil alterou bastante, também nestes últimos 2 anos. Conseguimos perceber que há muitas famílias que estão a passar grandes dificuldades e depois acabam por não ter um orçamento suficiente para fazer face às despesas, como por exemplo uma renda. Por outro lado também continuamos a ter pessoas que acabam por estar na situação de sem-abrigo devido à situação de desemprego, também algumas pela questão da doença mental, mas efetivamente as problemáticas são muito diversas e muito elas relacionadas com a dificuldade e com, no fundo, o aumento do custo de vida. Há uma resposta do poder político, disse agora, para responder a esta necessidade de há mais pessoas na rua, mas pergunto-lhe se também há responsabilidades políticas por este aumento das pessoas em situação de sem-abrigo, ou seja, aumenta a ação social, mas ainda assim é insuficiente. É insuficiente, porque neste momento, se as pessoas que estão na rua todas tomassem a decisão de sair, não temos efetivamente resposta para todas e os poderes políticos têm de se responsabilizar por criar mais medidas e por haver uma concertação entre os próprios planos municipais enquadrados numa estratégia nacional. É de facto muito importante que seja feito algo mais, porque senão este número nunca vai diminuir. Apoios ao nível das autarquias, disse, são essas as medidas que a Comunidade Vida e Paz também faz esse apelo ao Governo, por exemplo? Sim, na verdade a questão dos apoios ao nível das autarquias tem muito a ver com os próprios planos que cada município elabora, mas tem de existir uma concertação, não é, entre os próprios planos e a própria estratégia, e é muito importante que sejam lançadas mais medidas no fundo para ajudar as pessoas, nomeadamente a questão da habitação é um problema gravíssimo, mas também, sobretudo, apoios no que diz respeito às próprias instituições que têm intervenção nesta área. Renata Alves, muito obrigado pelas suas declarações. É a Diretora-Geral da Comunidade de Vida e Paz, precisamente como disseste, Carla, a 1 hora de começar esta festa de Natal, a 37ª festa de Natal da Comunidade de Vida e Paz, aqui na Cantina Velha da Universidade de Lisboa. E o Miguel Gato está a acompanhar os preparativos, vai estar também naturalmente na abertura das portas para uma festa que vai continuar até ao próximo domingo.
São 9h09, já a seguir o explicador sobre os constrangimentos no aeroporto de Lisboa. Connosco vai estar o intendente Daniel Magalhães, da PSP. Primeiro, Carla, que outras notícias há a destacar? Volodymyr Zelensky agradece à União Europeia o empréstimo de 90 mil milhões de euros para os próximos 2 anos. O presidente da Ucrânia diz estar muito grato, é o que escreve na rede social X. Já o responsável pelo Fundo Russo de Investimento Direto congratula-se pelo facto da União Europeia não utilizar os ativos russos congelados. É o que sai do Conselho Europeu de ontem. Os 27 aprovaram um empréstimo, não houve consenso sobre a utilização dos ativos russos retidos. A GNR deteve 19 condutores no primeiro dia da Operação Natal e Ano Novo. Esta operação arrancou ontem. A Guarda Nacional Republicana já deteve 19 pessoas que conduziam com excesso de álcool no sangue. A GNR registrou ainda 177 acidentes, dos quais resultaram um morto, 3 feridos graves e 42 ligeiros. A PSP também registrou uma vítima mortal em 197 acidentes. O inverno começa domingo e começa com frio e chuva. O IPMA prevê também queda de neve e temperaturas máximas a variar entre os 4 e os 14 graus. Quanto às previsões já para o Natal, ainda são incertas, mas tudo indica que a ceia também será com muita chuva e frio.